Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Instituto Parênese, um instituto com ênfase em educação e cidadania e aos valores cristãos. Sou o professor Enio Caldeira, sou mestre em teologia e estou aqui para fazermos as nossas devocionais. O Instituto Parênese sempre vai enfatizar em cada minicurso a necessidade de praticar a devocional. A devocional é um hábito da vida cristã e consiste em uma leitura bíblica, uma breve reflexão, uma síntese sobre o texto lido, imediatamente seguida de uma oração. Essa oração tem a ver com o aprendizado feito pela leitura desse texto e também aqui no Instituto nós vamos estar enfatizando a igreja como sendo um veículo para entender essa verdade bíblica e dimensionar isso através de ministérios. Vamos dar ideias de como a igreja pode estar atuando diante da leitura bíblica. Assim sendo, vamos para o nosso texto bíblico. O texto bíblico de hoje será o Salmo 2. É o salmo que contém 12 versículos. Não fique preocupada, porque nós vamos estar indo verso por verso. Vamos fazer, na verdade, 12 devocionais. A leitura da Bíblia está baseada na edição de João Ferreira de Almeida, na versão revista e atualizada. O primeiro verso diz assim, do Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Bom, de imediato nós vemos que é uma pergunta. Sabemos que os salmos eram cantados, muitas vezes em forma de oração, mas as perguntas ajudavam o povo a refletir sobre o conteúdo. Aqui está fazendo uma pergunta sobre as nações e os outros povos que se influenciam por pensar coisas vãs. E diante da voz do salmista, está perguntando assim, por que eles se enfurecem? Por que eles ficam bravos? E por que eles ficam imaginando coisas vãs? Na verdade, essas coisas vãs precisam ser melhor exemplificadas. Imagine você educar uma nação a respeito de Deus. É muito difícil uma nação se prosperar se ela não tem a consciência da divindade. Israel era consciente disso, inclusive da presença de Deus no meio do povo. Mas, na visão do salmista, as nações que não tinham essa consciência da presença de Deus acabavam se desviando para outros pensamentos, outras imaginações. E na leitura do salmista, essas coisas são vãs. Esse termo talvez esteja nos direcionando para um período de desconhecimento. Nas nossas linguagens de hoje, usaríamos a expressão povo ignorante. Mas dizendo aqui que é o povo sem o conhecimento de Deus. Sendo assim, nas nossas devocionais, nós vamos sempre fazer uma síntese. A partir dessa pergunta do verso 1, a síntese é uma verdade, é um princípio onde a gente sintetiza a verdade aprendida, a verdade revelada. Nesse caso aqui, a síntese é a seguinte: as nações ignoram as verdades divinas. Esse ignorar leva praticamente ao sentido do desconhecimento. Em outras palavras, a ignorância pode sim levar uma nação à apostasia, à incredulidade e, por sua vez, à idolatria. Sim, uma nação que cresce sem o conhecimento de Deus chega à prática da idolatria. Assim sendo, na visão do salmista, é possível que as outras nações, por causa da ignorância, por causa do desconhecimento, ficavam preenchendo seus pensamentos com outras coisas. Em outras palavras, com práticas de incredulidade. Diante disso, é muito importante a gente aprender e levar em consideração a importância de se ter a consciência de Deus na educação de um povo. Qual seria então a nossa oração?
A oração é para que as nações compreendam o princípio da verdade como a vontade de Deus. Então aqui vale dizer assim, os povos gentios, mas se aquele povo tem a verdade como princípio, Deus se manifesta no meio daquele povo. Então, a questão maior aqui é, a verdade é um canal pelo qual Deus se revela. A verdade é um canal pelo qual Deus abençoa a nação. Então, tenhamos a verdade como um princípio de cumprimento da vontade de Deus. Aí no seu canto, na sua sala, no seu quarto, onde você estiver, através dessa devocional, dê uma pause agora no que eu estou falando, gaste 1 ou 2 minutos na oração, falando que as nações tenham conhecimento da verdade e que, através desse princípio, Deus se revele a ela. Hoje, as nações estão precisando da verdade de Deus. Dando continuidade, nós sempre aqui nas nossas devocionais vamos enfatizar a igreja como esse sinal, essa presença neste mundo para exemplificar o aprendizado bíblico. É uma maneira de nós aqui ajudarmos você a pensar sobre a sua comunidade local e aplicar o conteúdo do texto bíblico. A partir do verso 1, o que a igreja deve fazer? Ensinar a verdade como virtude cristã. O cristão, ele, na prática da sua vida, ele desenvolve virtudes. Falar a verdade é uma delas e ensinar a verdade é uma delas. Com isso, nós chegamos a um segundo, que é dar exemplos da verdade como ação libertadora. Tem um errinho ali, mas é libertadora. Depois eu vou corrigir e vocês vão ver que o vídeo vai estar corrigido. João, no Evangelho de João, diz que se, pois, a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Logo depois, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por mais dura, por mais cruel e por mais até catastrófica que a gente possa pensar sobre a verdade, no final ela sempre será libertadora. Então, ensine e dê exemplo de como a verdade é libertadora. E com isso você vai fazer com que a comunidade seja uma comunidade cujos membros têm o princípio da verdade como libertação. Em sequência, você pode usar a sua igreja para a prática da verdade como sendo um estímulo da fé cristã. E nesse sentido, uma comunidade que tem o princípio da verdade como libertação, como prática da virtude cristã, ela está exemplificando a fé cristã. Em outras palavras, ela é conhecida até como a comunidade da verdade. Eis porque, muitas vezes, a gente fala de vários ministérios, mas a gente esquece que a verdade ela está diluída em todos os ministérios da igreja. Então, praticar a verdade como dinâmica da fé vai revelar uma fé cristã autêntica. Chegamos então ao nosso final dessa primeira devocional e queremos agradecer pela sua atenção e pratique e desenvolva isso na sua comunidade. Até a próxima devocional.